Você acredita que um livro poderia prever eventos futuros com exatidão? E se eu te dissesse que a Bíblia contém mais de 300 profecias sobre Jesus, escritas antes da sua vinda, e quase todas já foram cumpridas? Olá, eu sou o Thiago, sou teólogo em formação, especialista em hermenêutica, exegese e apologética cristã. E hoje vamos explorar o poder sobrenatural das Escrituras. Prepare-se, porque esse vídeo pode mudar a sua maneira como você vê a Bíblia para sempre. Se você já teve dúvidas sobre a autenticidade da Bíblia ou a existência de Deus, você não está sozinho. Mas o que torna a Bíblia diferente de outro livro é a sua previsão e a sua precisão, para ser mais exato, ao prever o futuro. Hoje vou compartilhar algumas profecias bíblicas cumpridas e também vou mostrar evidências históricas e arqueológicas e responder à pergunta: será que essas profecias provam que a Bíblia é mais do que um livro comum? Imagine um cético lendo a Bíblia pela primeira vez. Ele começa a estudar os textos de Isaías, escrito mais de 700 anos antes de Cristo, e percebe que descrevem de maneira detalhada algo que nem sequer existia na época de Isaías. E esse é o caso de C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos do século XX. Ele começou como ateu, mas ao estudar as Escrituras ele concluiu: ou esta é uma coincidência absurda, ou eu estou diante da verdade. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: mas tu, Belém, Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Escrito 600 anos antes, essa profecia ela foi cumprida quando Jesus nasceu em Belém, conforme Mateus escreve no capítulo 2, versículo 1 do seu livro. Escrito 600 anos antes, essa profecia ela foi cumprida quando Jesus nasceu em Belém, conforme Mateus descreve no seu livro, no capítulo 2, versículo 1. Agora considere isto: como Miqueias poderia saber que o Messias nasceria em uma pequena vila entre tantas cidades possíveis? Isaías 53 é um dos textos mais impressionantes. Ele descreve a seguinte situação. Isaías fala: ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Isaías escreveu isso cerca de 700 anos antes da crucificação de Jesus. Detalhe: como ser transpassado e rejeitado pelos homens, descreve a crucificação, um método de execução que sequer existia na época. Descoberto em 1947, os manuscritos no Mar Morto, eles datam de 250 anos antes de Cristo e contém textos completos de Isaías, provando que essas profecias já existiam muito antes do nascimento de Jesus. E se elimina qualquer argumento que os textos foram alterados posteriormente. A estela de Tel Dan, encontrada em 1993, essa inscrição menciona explicitamente a casa de Davi, e é uma prova arqueológica da existência de Davi, e valida as condições genealógicas do Messias descritas na Bíblia. E que tal falarmos sobre a precisão histórica das Escrituras? Se a Bíblia é historicamente precisa em questões verificáveis, como não considerar também a sua precisão nas profecias? Até os historiadores seculares reconhecem que as profecias messiânicas elas são únicas e extraordinárias. A pergunta é: por que buscamos tanto
aquilo que é eterno. Porque temos esse desejo da eternidade em nós. O que nos leva a isso? A perguntar de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem é que nós somos. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, fala sobre isso. Diz: ele colocou a eternidade no coração do homem. Claro que o versículo está abreviado, mas leio ele completamente. Isso explica que o ser humano ele tem uma busca incessante por significado, propósito e algo maior. A psicologia, ela aponta que o nosso cérebro está programado para buscar padrões e sentido, enquanto a neurociência mostra que a espiritualidade ativa áreas do cérebro relacionadas à paz e o propósito. Mas a pergunta é, será mesmo que nós temos a necessidade de um Criador? Bom, vamos lá. Sem Deus, as questões mais fundamentais da existência permanecem sem resposta. De onde nós viemos, para onde nós vamos, por que estamos aqui. Então, a Bíblia ela não só fornece essas respostas, mas ela também ressoa com nossas necessidades mais profundas de identidade e redenção. A Bíblia é um livro como nenhum outro. Ela prediz o futuro com precisão, tem suas profecias corroboradas por achados arqueológicos, responde às maiores questões da vida. Sim, essas profecias não são coincidências. Elas apontam para Jesus como cumprimento do plano eterno de Deus. E você? Já parou para pensar que a Bíblia pode ter respostas que você procura? Deixa seu comentário, compartilhe o vídeo e segue a gente, siga nosso canal para explorarmos juntos mais sobre a verdade divina e assuntos semelhantes. Quero ouvir sua opinião. Essas profecias, elas são ou não uma coincidência? Graça e paz. E nos vemos até a próxima.